Olá, galera. Estamos aqui para mais uma aula interdisciplinar. Desta vez vamos trabalhar com as disciplinas Biologia e Matemática. Nosso tema da aula de hoje é comportamento animal. Falaremos especificamente da seleção de parentesco e altruísmo recíproco apoiado no dilema do prisioneiro. Ou seja, iremos usar a lei de Hamilton e a teoria dos jogos. Primeiro vamos para algumas definições para você se situar melhor na nossa aula. Seleção de parentesco é uma variante da teoria da seleção natural de Darwin. Esta teoria científica ligada à sociobiologia foi proposta por William Hamilton na década de 60. O que Hamilton propôs? Que algumas características podem evoluir ao custo individual se elas beneficiam parentes. Seleção natural, que vem a ser a seleção natural, ou a seleção de parentesco, baseia-se na premissa de que, quanto maior for o grau de parentesco entre dois indivíduos, maior será o compartilhamento de material genético. Definição para a teoria dos jogos. É uma teoria matemática que modela fenômenos observados quando dois ou mais agentes de decisão interagem entre si, usando para estudar assuntos como eleições, leilões, evolução genética, seleção de parentesco, etc. Seleção de parentesco. Qual seria a definição para este termo? Seleção natural pode favorecer a cooperação se o doador e o receptor de um ato altruísta são parentes. A regra de Hamilton. A regra de Hamilton diz que o coeficiente de parentesco R deve exceder a relação custo-benefício do ato altruísta. Ou seja, R tem que ser maior que a relação custo-benefício C sobre B. E daí vem o que? A probabilidade de compartilhar um gene com um irmão é maior do que a probabilidade de você compartilhar um gene com o seu primo. Ou seja, o seu primo está um parente mais distante. Então vamos ver o seguinte. A maioria dos animais possui sistemas genéticos diploides, ou seja, possuem dois conjuntos de 24 cromossomos, né? Fazendo aí um total de 48 cromossomos. A produção de gametas por meiose reduz esse número pela metade. Então, na hora que você vai reduzir pela metade, você vai ficar com 24 cromossomos de cada célula. Então, um filho ele vai receber 48 cromossomos, ou seja, metade, 24, vem do pai e a outra metade vem da mãe, né? Então, vai fazendo aí um total de 48 cromossomos. Isso faz com que entre pais e filhos exista 50%, ou seja, metade, né, de material genético. Entre a relação, se você fazer uma relação entre pai e filho, você vai ter 50%. Entre irmãos, também é de 50%, pois o seu irmão ele vai ter a mesma material genético que você. Ele recebeu 50% do pai e 50% da mãe, então é igual ao seu. Então a carga genética entre você e seu irmão também é 50%. Você tem metade de cada um. Já entre tios e sobrinhos, compartilham-se 25%, ou seja, um quarto de seus genes em média. Entre primos de primeiro grau, possuem 12,5%, ou melhor, 1/8 de homologia em média. Daí surge uma questão muito interessante, que normalmente você encontra nos livros didáticos. É a de, se um de seus filhos e seu irmão estivessem se afogando, qual você salvaria? O lógico seria pensar, né, em salvar seu filho. Claro, seu ser mais próximo. Mas se formos pensar na evolução de parentesco, o seu filho tem apenas metade do seu material genético. Então seria aí mais interessante você salvar quem? Salvar seu irmão, que tem o mesmo material genético que você. Vai ter a mesma pensando em material genético que vai herdar, né, que vai ficar, sobreviver, então você salvaria seu irmão, que vai ter uma carga genética bem maior do que a do seu filho em relação a você. Mas aí pense o seguinte, ó, se dois filhos e um irmão estivessem se afogando, quem você salvaria? Aí sim você ia salvar seus filhos, porque são seus parentes mais próximos. E dois filhos equivalem a um irmão. Então você salvaria os dois filhos, seria melhor do que você salvar um irmão. A regra de Hamilton é esquematizada da seguinte maneira. O primo tem 1/8,
o tio tem 1/4, os avós, ó, tem 1/4, o bisavô já tem 1/8, vai se distanciando, né? Avó, bisavó, tataravó, aí já vai para 1/25. Mãe tem 1/2, né? Metade da sua célula. Seu irmão também tem metade, né? Da sua célula. Então esse é o esquema da lei de Hamilton, né? O modelo de Hamilton. Evidência de seleção por parentesco. Então temos algumas evidências para isso. Reconhecimento de parentes e canibalismo. Exemplo, a salamandra, tigre, né, é um animal canibal, porém ele distingue diferentes níveis de parentesco, né? Então ele só preda, ou seja, ele só se alimenta daquele animal que tiver um grau de parentesco menor. Ele não vai nunca comer o próprio irmão, porque aí o grau de parentesco é maior. Criação cooperativa. Em pelo menos 220 espécies de pássaros, os filhos são criados não somente por seus pais, mas também por outros indivíduos. E esses ajudantes, são chamados de indivíduos ajudantes, quase sempre são parentes. Chamados de alarme. Essa é a probabilidade maior do sentinela dar alarme quando são parentes intimamente relacionados, né? Quando tem a cadeia de animais que tem parente muito relacionado, a probabilidade de dar um alarme é bem maior. Insetos sociais. Esses insetos possuem um sistema de determinação de sexo chamado sistema haplodiploide. Ou seja, os machos são haploides e as fêmeas são diploides. Os machos se desenvolvem a partir de óvulos não fertilizados e fêmeas se desenvolvem a partir de ovos fertilizados. Isso significa dizer que os machos eles só têm o material genético da mãe, ele não vai ter material genético do pai. E as fêmeas vão ter material genético da mãe e do pai, certo? Então, como resultado, as fêmeas são mais relacionadas com as irmãs do que com a sua própria prole. Porque se você for fazer a relação a IR, você vai ter 1 vezes 1/2, mais 1/2 vezes 1/2, isso vai dar o quê? Vai dar 1/2 mais 1/4. 1/2 mais 1/4, você vai ter 3/4 como resultado aí de R. Dilema do prisioneiro. O que vem a ser o dilema do prisioneiro? O dilema do prisioneiro é usado o seguinte. 2 prisioneiros envolvidos em um certo crime. Só há provas para delitos para os quais a pena é de 1 ano. Então o promotor conversa com um deles em separado e propõe o seguinte: testemunhe contra seu companheiro que eu reduzo sua pena para 6 meses e condeno seu companheiro a 4 anos. Mas se ele testemunhar contra você, então ambos levarão 2 anos de prisão. Para a análise matemática, o dilema é formulado em termos de ganhos entre os 2 jogadores. Então, vamos fazer a seguinte atividade com o nosso grupo, nossa sala, né? Vamos dividir nossa sala em 5 grupos, certo? Grupo A, B, C, D e E. Então, vai jogar todos contra todos. Ou seja, o grupo A terá os seguintes adversários, né? Tanto o grupo A, grupo B, grupo C, todos vão ter os mesmos adversários. Então, vamos formar 4 duplas, por exemplo, de adversários. O grupo A vai ter como adversários o B, vai ter adversários o C, o D e o E. Ou seja, o grupo A vai estar jogando ao mesmo tempo com o B, com o C, com o D e com o E. O jogo consiste da seguinte temática. Se A trai e não é traído nem por B, nem por C, nem por D, nem por E, então A ganha 5 pontos e os demais ganham 0. Certo? Olha, presta atenção. Se A trai, certo? E não é traído. Então, se ele trair, ele ganha 5 pontos. Se A não trai e nem é traído, nem por B, nem por C, nem por D, ambos ganham 3 pontos. As duas equipes vão ganhar 3 pontos cada um. E se ambos traem, então ambos ganham 1 ponto. Ou seja, se A trai B, ou C, D ou E, e um desses também traiu A, ou seja, entregar, né, dizer que ele foi quem cometeu o crime, então ambos vão ganhar 1 ponto. O grupo campeão será aquele que obtiver maior ponto. Esse será o nosso sistema de avaliação para a nossa aula de hoje, né? Então, aguardo vocês em mais uma próxima aula. Até mais e obrigado.